O Nova Iguaçu foi a melhor coisa que aconteceu no Campeonato Carioca desse ano, tirando o Flamengo, que está se reconstituindo. O Tite pacificou todo mundo lá, vem com um time muito forte e tal. Mas o Nova Iguaçu eliminou Vasco, Fluminense e Botafogo. Bora te atualizar também sobre a campanha gigante de torcedores do Flamengo para a contratação de Di Maria. Tite muda de ideia quanto à final e não deve poupar titulares pensando na Libertadores. Mesmo sem jogar, Gabigol pode atingir marca histórica na final. Negociação exposta. O Flamengo terá contrato bilionário com a Globo votado, mas chegou a negociar com a Amazon e Google. Davi Luiz pode fazer a ponte para Danilo e Di Maria jogarem no Mengão. A torcida pede ajuda ao zagueiro rubro-negro. Rapaz, Marcos Braz e Landim juntos no ninho, para desespero dos criadores de crise. No Campeonato Carioca desse ano, tirando o Flamengo, que está se reconstituindo. O Tite pacificou todo mundo lá, vem com um time muito forte e tal. Mas o Nova Iguaçu eliminou Vasco, Fluminense e Botafogo. Você vai justificar que é o melhor campeonato do mundo, que a gente falou que era o melhor estadual, ele tem que botar o time titular, né? Lembra que ele falou isso? E outra coisa, o Cal já deu o que tinha que dar no Nova Iguaçu, né, Jéssica? Ele, inclusive, participou aqui do Band Esportes, é uma belíssima entrevista. Ele dedicou a vida dele toda ao Clube da Baixada Fluminense. Acho que está na hora de novos voos, não? Mais 3 décadas, né, de clube tem o Cal nesse momento. É claro que isso acaba valorizando muito, né, o treinador, um trabalho desse porte, desse nível, não só o Cal, né, mas também as pessoas que estão ali por trás, o Andrezinho, por exemplo, que é o coordenador técnico da equipe também. A gente não tem informação de se ele vai, né, de fato, para algum clube a partir desse momento, até porque a gente ouviu com exclusividade no primeiro jogo da decisão o presidente Jânio Moraes, e ele falou: preciso segurar o pessoal aqui também, porque tem Série D para a gente poder disputar. Então, há um entendimento de tentativa de manutenção, pelo menos de parte dessa comissão técnica, para que o Nova Iguaçu ele não sofra um desmanche, ele não sofra com muitas perdas, né, de filosofia de jogo, muitas mudanças nesse sentido, e se mantenha ali uma crescente dessa equipe. Mas, de fato, né, o Cal faz um trabalho muito bom. O Berna estava falando do Léo Ortiz, né? Também a imprensa aqui do Rio de Janeiro especulava, inclusive, ele tendo alguma minutagem. No primeiro jogo da decisão, a gente lembra que ele ainda não estreou com a camisa do Flamengo, foi contratado, mas ainda não estreou. E aí é uma possibilidade, sim, dele entrar nesse time, né? Eu tenho até um esboço aqui, Kaká, mas é uma coisa bem embrionária. Acredito que o Tite também vai deixar para um último momento ali de avaliação para poder fechar essa equipe do Flamengo, mais uma possibilidade com Rossi e Varela, o Fabrício com o Davi Luiz, ou até mesmo o Léo Pereira com o Davi Luiz. A gente já viu o Davi Luiz jogando dos dois lados da zaga, né? O Ayrton Lucas ou Vinha, aí um meio-campo que deve ser aquele mesmo, né? Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique no Luiz Araújo, que até não começou bem o primeiro jogo da decisão, com Cebolinha e Pedro. Essa é uma possibilidade de equipe do Flamengo. Todos os ingressos esgotados para a decisão, tá? Então, assim, é um adversário de menor investimento, coisa que não acontece no Campeonato Carioca desde 2006. É um Flamengo com uma mão na taça, mas o espetáculo nós teremos, pelo menos nas arquibancadas. O torcedor rubro-negro está ansioso para ver o time novamente levantar uma taça. Lembrando que... Bora te atualizar também sobre a campanha gigante de torcedores do Flamengo para a contratação de Di Maria. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, que tem um novo nome. A CBF conseguiu vender os name rights do campeonato principal, da maior competição nacional do país. Sai o Açaí, o Atacadista, e entra a Betano, que já era patrocinadora, já havia adquirido os name rights da Copa do Brasil e da Série B. O acordo não teve seus valores revelados, mas a CBF admitiu que trata-se de um contrato superior ao antigo. A Açaí pagava 50 milhões de reais por edição de campeonato. Então a gente está falando de pelo menos 51 milhões de reais, muito dinheiro para uma entidade como a CBF, que fatura na casa de 1 bilhão de reais por temporada. É por isso que eu cobro muito que a CBF invista na organização de outras competições nacionais como Série Z, F, G. Seria a fórmula para a gente manter os clubes vivos além dos estaduais. Só para completar, a Betano, que era patrocinadora do Fluminense, acaba de perder o contrato para a Superbet e segue com um único clube no futebol nacional, o Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre uma campanha de torcedores do Flamengo, campanha gigante pela contratação de Di Maria. Nessa sexta-feira, o técnico Roger Schmidt, alemão do Benfica, admitiu que a renovação de contrato com o Di Maria ficou bem complicada. A frase foi a seguinte: seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se será possível, fecha aspas.
Di Maria também já disse a pessoas próximas que não vai mais jogar no Rosário Central. Existia um acordo verbal para que ele atuasse no Clube do Coração, mas depois de ameaças feitas por narcotraficantes que afirmaram que vão matar um membro da família do Di Maria caso ele se acerte com o Rosário Central. Diante desse cenário, Di Maria disse não a essa possibilidade de voltar para o seu clube. Nesse cenário, aumentam as esperanças de clubes brasileiros e o torcedor do Flamengo se mobilizou diante desse contexto para fazer com que o Di Maria jogue no Fla. Tudo começou no Twitter e nas redes sociais, especialmente no Twitter. A hashtag Di Maria no Flamengo chegou a ser primeiro lugar nos Trending Topics, dos assuntos mais comentados do mundo durante várias horas na noite dessa sexta-feira, início da manhã desse sábado. No Instagram, as redes sociais, a conta do Di Maria no Instagram foi invadida por torcedores rubro-negros. Di Maria tem mais de 27 milhões de seguidores, mas a média de comentários a cada foto é de mais ou menos 1.000 comentários. A última está batendo quase 4.000 comentários. Foi invadida por torcedores rubro-negros pedindo que ele seja contratado, pedindo que ele aceite, enfim. Até torcedores famosos do Flamengo se juntaram a essa mobilização para convidar o Di Maria a fechar com o clube. O que você pensa sobre Di Maria no Flamengo? Vale a lembrança de que o Di Maria tem contrato só até junho, a partir de já pode assinar um pré-contrato e viraria reforço para metade desse ano. Tite muda de ideia quanto à final e não deve poupar titulares pensando na Libertadores. Mesmo sem jogar, Gabigol pode atingir marca histórica na final. Negociação exposta. O Flamengo terá contrato bilionário com a Globo votado, mas chegou a negociar com a Amazon e Google. Davi Luiz pode fazer a ponte para Danilo e Di Maria jogarem no Mengão. A torcida pede ajuda ao zagueiro rubro-negro. Ih, rapaz, Marcos Braz e Landim juntos no ninho, para desespero dos criadores de crise. Essas e outras notícias você confere agora, aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Bem, vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre a questão do Danilo Di Maria, né? A torcida do Flamengo fazendo campanha pela contratação do Di Maria, e a torcida iniciou também uma outra campanha, faz a ponte Davi Luiz. Rapaz, o Danilo e o Di Maria estão sendo especulados aí no Flamengo, a torcida pedindo, né? Uma curiosidade de ambos é que já jogaram com o Davi Luiz, o zagueiro atual, né, do Flamengo. Será que o Davi Luiz consegue fazer esse meio de campo aí para trazer o Danilo e o Di Maria para o Flamengo? Seria interessante, né? Eu, sinceramente, acho, mesmo com a idade avançada, o Di Maria sensacional. A torcida do Flamengo pode comentar aí o que acha, se quer, se não quer. E o Mengão está preparado, hein? O Flamengo treinou na manhã deste sábado e encerrou a preparação para a final do Carioca neste domingo, às 17 horas no Maracanã. O Flamengo encara o Nova Iguaçu com a vantagem do resultado de 3-0 no primeiro jogo, ou seja, pode perder de 2 o segundo. De acordo com o GE, Tite não vai escalar uma equipe alternativa contra o Nova Iguaçu. Ele mudou. O time que treinou na manhã deste sábado e vai a campo para a decisão é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Ou seja, se o Léo Ortiz estava cogitado para começar jogando e ter a sua estreia, a situação mudou, tá? Nesse último treino, então, o Tite decidiu que vai estar utilizando a equipe principal e não vai dar essa chance nesse primeiro momento ao Léo Ortiz. E segundo o GE, nesse último treino do Flamengo antes da decisão do Campeonato Carioca, a gente teve aí Rodolfo Landim e todo o departamento de futebol presentes no treino. Em um clima descontraído, Landim e Marcos Braz, né, que sempre soube, né, um defende o outro, braço direito, né, estiveram juntos por muito tempo, né, de forma ali, inclusive, né, conversando juntos ali num momento muito, você percebia que estavam num momento de muita intimidade, muito tranquilos, né? O Braz acompanhou o treino diretamente do campo, onde o time principal realiza aí suas atividades. O vice-presidente de futebol gravou, inclusive, um vídeo, né, de Bruno Spindel e Diogo Lemos observando o treinamento de uma posição privilegiada no Ninho do Urubu. Ele mostrou eles ali, né? E os criadores de crise ficam desesperados, né, gente? Por quê?
Cara, muita gente dizendo que vai ter confusão entre o departamento de futebol e o Marcos Braz por causa da situação do Gabigol e tudo mais. Cara, pelo amor de Deus, não tô dizendo que tem jornalista que... Eu tô falando os próprios comentários da galera mesmo, né? Que o pessoal quando vê uma certa notícia, agora a crise voltou, que não sei o que. Não. E isso aí ficou provado hoje, né, nesse treino, que eles sempre tiveram um relacionamento muito bom, que estão lá na véspera da final, né, tranquilos no ninho do urubu, tá? E caso o Flamengo confirme o título carioca neste domingo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol chegarão a 12 taças conquistadas pelo clube. O trio assim ficará atrás de lendas como Zico e Júnior, que possuem 13 troféus com o manto. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol conquistaram 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa e 3 estaduais. Na prateleira de 12 títulos conquistados pelo Fla, há também 4 jogadores, Cantarelli, Diego Ribas, Arão e César Bernardo, né, o goleiro. Dentre os 3 atuais atletas do clube, apenas Bruno Henrique e Arrascaeta poderão levantar a taça. Isso porque o Gabigol está suspenso e não pode frequentar as dependências do Maracanã, as dependências do Flamengo também, né? Então ele também não pode enfrentar o Nova Iguaçu, né? Isso que eu ia falar, não pode enfrentar o Nova Iguaçu, mas não pode nem frequentar o Maracanã ou as dependências do Flamengo, tá? Do CT ali do profissional. Em um momento de destaque devido à excelente temporada até o momento, Tite tem a oportunidade também de quebrar uma maldição neste domingo, tá? Tornando-se aí o treinador gaúcho a conquistar um título pelo Flamengo em mais de 40 anos. Tá? Então são várias nuances, várias situações aí que vão acontecer, né? Tem dos jogadores que vão conquistar o 12º, né? Tem aí o Tite, né? O último a realizar essa façanha foi o Paulo César Carpegiani, nascido em Erechim, Rio Grande do Sul, em 82. Naquela ocasião, Carpegiani liderou o rubro-negro rumo ao bicampeonato brasileiro. De forma curiosa, né, em Porto Alegre, com uma vitória por 1-0 sobre o Grêmio. Tá? Então ele do Sul conquistou lá. Antes disso, os gaúchos Cláudio Coutinho e Carpegiani marcaram seus nomes na história do clube, né, com campanhas inesquecíveis entre 78 e 81. Tá? Após o título em 82, o Flamengo contou com alguns treinadores gaúchos que fracassaram. Tá? Eu vou passar os nomes aqui para vocês. O Valdir Espinosa, de 89 e 2006. Carpegiani, 2000 e 2018. Celso Roth, 2005. Mano Menezes, 2013. Renato Gaúcho, 2021. Tá? Falar da arbitragem para o jogo Flamengo e Palestino, a Conmebol definiu o argentino Facundo Telo como árbitro do jogo Flamengo e Palestino na próxima quarta-feira, segunda rodada da Libertadores no Maracanã. E, cara, não tem que pensar em árbitro para esse jogo também. Apesar de ser argentino, né, com os assistentes também, a arbitragem será argentina com o assistente Gabriel Chade e Sebastián Ranieri. Né? O quarto árbitro é o Nazareno Arraza e o VAR Germán Delfino. É tudo argentino. Tá? A última vez que o Facundo Telo apitou um jogo do Flamengo na Libertadores foi em 2020. E na ocasião o Flamengo venceu o Barcelona do Equador por 3-0. Então, gente, né, fase de grupos, Maracanã naquela época também, né? Então eu acho que não tem problema nenhum. E fora isso, o Flamengo tem que golear, né? Eles foram goleados em casa pro Bolívar. Se o Flamengo não golear, é surreal com o elenco que tem, né? É surreal. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, os detalhes do contrato com a Globo, né, esse contrato que será votado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo no dia 8, né, para exibição de todas as partidas que os clubes Libra atuem como mandantes pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, né, na Série A, nas temporadas de 2025, 26, 27, 28 e 29, essas 5, tá? Então ele trouxe aqui os detalhes. Contrato de 1,3 bilhão, né, por ano, dividido pelos clubes da Libra, que estiverem jogando a Série A. A previsão é que sejam 9 clubes. Se ou Palmeiras, ou Corinthians, São Paulo ou Flamengo não tiverem na Série A, o valor diminui em 10%. A divisão é 40%, né, de 1,3 bilhão, igual para todo mundo, 30% de 1,3 bilhão pela colocação no campeonato,
30% de 1,3 bilhão pela audiência que os clubes derem, tá? Essa é a divisão do modelo fixo. E a Leila Pereira concordou, tá? Além disso, tem também o pay-per-view. A divisão será 45% em audiência, 25% pela colocação no campeonato e 30% em cadastro, né? Quando a pessoa contrata o pay-per-view, responderá para qual clube torce, tá? Ou seja, quem tem mais torcida, teoricamente, ganhará mais. É muito importante você, torcedor do Flamengo, falar certinho que você torce pro Flamengo lá quando assinar, tá? E fonte ligada à cúpula do Flamengo comentou sobre o contrato com a Globo. Falou o seguinte para mim: na realidade, chegamos a conversar com todas as emissoras, plataformas também como Amazon e Google, né, antes de acertar com a Globo. O trabalho foi longo, mais de 6 meses pelo menos. Ninguém mostrou tanto apetite assim como a Globo. Acho que a outra liga terá dificuldade de grandes parceiros. Vamos ver. É importante a gente falar aqui que, então, se eles tentaram com a Google e com a Amazon, né? A Google, a gente está falando de YouTube, tá, gente? O Flamengo chegou a pensar em ter os seus jogos transmitidos ali, no caso a Libra, né? A liga, né, da Libra chegou a pensar em jogos transmitidos no YouTube. Olha que loucura. Isso é muito legal, né? Ia ser espetacular. Chegaram a pensar também na Amazon, né? E chegaram a esse entendimento que deveriam fechar com a Globo. O presidente do Fluminense, né, o Mário Bittencourt, deixou claro que do lado de lá, a Liga Forte, eles vão negociar e não querem ter uma exclusividade com uma emissora só. Eles vão negociar com mais de uma emissora, né? Então eles vão estar fazendo essa negociação, não necessariamente com a Globo, tá? Então estão aí negociando, mas o Flamengo e a Libra, né, que é o grupo que o Flamengo está, fechou com a Globo e o contrato vai ser votado nesta segunda-feira.